Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui dentro da igreja. Ali atrás está o sacrário, o Santíssimo Sacramento. E nós vamos gravar daqui hoje. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então estamos aqui presentes diante da Eucaristia, que está aqui consagrada. Que o Espírito Santo venha sobre nós, para nos fazer entender a palavra dele. Hoje é dia 12 de maio, e nós iremos meditar o capítulo 17 e 18 do Evangelho de São João. Então, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, e o capítulo 18 já começa o drama da paixão de Jesus. Então, vamos lá. Capítulo 17, a Bíblia Ave Maria na página 1407. Vai dizer assim, Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheço a ti, um só Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, que enviaste. Eu te glorifiquei a terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Versículo 6. Manifesta o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e deste-mos, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti, porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te essa oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que, por sua palavra, hão de crer em mim. Tá cheio de mosquitinho aqui, gente, por isso que eu estou toda hora soprando aqui. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti.
para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviaste, e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, que me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles sabem que tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amaste seja neles e eu neles. Então essa foi o capítulo 17. Jesus reza pelos seus discípulos e reza por aqueles que haveriam de crer pela palavra dos apóstolos. Então nós somos continuadores dos apóstolos, somos discípulos. Os bispos são a continuação da sucessão dos apóstolos. E nós, leigos, somos como se fossem os discípulos, Então nós devemos assumir essa palavra para nós. E Jesus reza pela unidade de todos os cristãos, a unidade de todos aqueles que iriam crer em seu nome. Então agora a gente vai no capítulo 18, onde vai começar o drama da paixão. Então, vamos lá comigo. Capítulo 18. Tá cheio de mosquitinho aqui, gente. Toda hora. Acho que é o tempo de chuva que tá vindo. E esses mosquitinhos ficam tudo em cima. Então, capítulo 18, versículo 1. Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele, pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixar ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas, os judeus, prenderam Jesus e o ataram. Versículo 13. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus, mas mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e essa deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos desse homem?
Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou-o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou-o, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram, novamente disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Então, nossa meditação de hoje vai até aqui, até essa primeira parte da paixão. Então, o capítulo 18 começa ali dizendo a prisão de Jesus, como Jesus foi preso, lá no Horto das Oliveiras. Depois, Jesus estava diante de Anás e de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Ele era o sumo sacerdote, ele é o que comandava
a ordem religiosa dos judeus. E eles escandalizaram porque Jesus se fez Filho de Deus. E o levaram preso até Pilatos. E Pilatos interroga Jesus se Jesus é o rei. Jesus fala, ele é o rei, mas não era o rei conforme eles pensavam, né? É o rei do universo, é o nosso rei, né? Que vai muito além de um reinado político. É um reinado em todos os sentidos. Espiritual, ele é o Senhor da nossa vida, né? Então amanhã a gente continua a meditação da paixão, capítulo 19, capítulo 20. E fica para nós essa reflexão. Então que a Virgem Maria passe à frente de cada um de nós, nossas vidas, e nos abençoe. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.